Bora Tudo bem. lá. Olá, pessoal, programa 83, o nosso CV Connect Esportes está começando para falar ainda da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Muito bem, rodada que tivemos mais uma vez o líder Botafogo vencendo, mais uma vez o Vasco perdendo, mais uma vez o Corinthians perdendo, mais uma vez o Grêmio ganhando, mais uma vez o Flamengo ganhando. E vai lá, algumas vezes o São Paulo ganha, né? É isso, Mais ou mais ou menos. menos, né? Estamos aqui com o nosso Thiago Saraiva e, gente, é o seguinte, você que está aí do outro lado, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta, comente, compartilhe, @CVConnect 8883 e também no nosso Spotify, também estamos lá, CV Connect Podcast Inteligente, você digita lá, é o primeiro que aparece. Somos únicos. No Spotify somos únicos. Gente, é o seguinte, infelizmente, Thiago Saraiva vai se despedir da gente. Infelizmente, por quê? Porque recebemos uma imagem anônima de que Thiago Saraiva vai para as Arábias. Sim, Thiago Saraiva recebeu uma proposta da Arábia Saudita e está aqui uma entrevista de videoconferência. Olha lá, a entrevista de videoconferência de Thiago Saraiva. Não vai participar mais com a gente, hoje é o último dia. Não é, Saraiva? Não é bem essa história toda, não, Tá mas lá, nós vamos tá na ficar legenda. um pouco ausente, né, o Giovanni, para É, elaboração de outros projetos, né, que a gente vai estar trazendo aí futuramente para o canal, muitas outras novidades, né? Então nós vamos aí mas parar um pouquinho para poder não vamos parar o CV Connect, né? Pelo contrário, né? Nós vamos fazer muito mais coisas pelo CV Connect. O CV Connect Esportes continua aí com o Giovanni no comando e em breve muitas outras novidades vão chegar aqui no canal, né? Então a gente faz aí uma pausa por alguns poucos dias, né, Giovanni, para poder é, dar uma descansada na cabeça e poder já aproveitar e reformular e trazer esses novos projetos muito em breve, né? isso aí. A legenda já diz aqui, Thiago Saraiva fez uma entrevista de videoconferência para a TV lá de Riad, da Arábia Saudita. Tá todo mundo indo para lá, para a Arábia Saudita, o Saraiva também vai. Por que não? Né? Vamos cobrir Mas, o Al Nassr lá, né? exatamente. Não, na verdade, nosso Thiago Saraiva vai tirar umas férias. Tirar umas férias, vai para Sergipe, vai lá curtir a, a Miss Eudânia. Tá certo. E é isso. Tiago Saraiva vai fazendo aí o último programa antes das férias. O cara é dono do canal, né, gente? Pode tirar férias quando quiser, né? Quando Não é bem quiser. assim também, não, mas tudo bem. Tá certo. Bom, vamos falar aqui do nosso Campeonato Brasileiro. Saraiva é o seguinte, o líder do Brasileirão anda passeando, hein? Ganhou mais Giovanni, uma do Vasco, em cima do Vasco. eu acho que você disse exatamente o termo correto para esse jogo. Quem assistiu Botafogo 2 e Vasco 0 viu um passeio, né, do líder Botafogo. O Botafogo foi superior do princípio ao fim, frente ao Vasco, dominou a partida, jogou bem. A gente viu grandes triangulações, boas jogadas do Botafogo. E o Vasco, assim, a gente teve o Botafogo que está bem, né? Bem, um time bem estruturado, bem montado, que está articulando ótimas jogadas, e do outro lado também a gente tinha o Vasco, que não vem num momento bom, né? O Vasco, pelo contrário do Botafogo, vem num momento muito ruim, mas é aquilo, clássico é clássico, né? Às vezes um time vem ruim na tabela e quando pega um adversário num clássico, acaba às vezes surpreendendo e até vencendo. Não foi o caso, o Botafogo superior desde o início da partida, dominou o Vasco. Não vou falar que chegou a colocar na roda, mas dominou a partida, né? Teve toda a tranquilidade para administrar a partida. E o Botafogo mais líder do que nunca, né, Giovanni? O Botafogo dominou o jogo inteiro. O Vasco parecia que não foi jogar.
né? Apesar de que o campo estava bem pesado, grama sintética, chovendo pra caramba, choveu o jogo inteiro, choveu o jogo inteiro. Mas o Botafogo buscou o gol a todo momento e o Vasco muito trancado, né? Muito trancado na defesa. E no segundo tempo o Botafogo achou um jeito de furar a defesa do Vasco, foi ali pelo lado esquerdo ali e conseguiu 2 gols pelo lado esquerdo, né, da área do Vasco e, enfim, o Vasco é um time, é um arremedo de time. Essa é a verdade. Não, não Na tem verdade, time, o cara. atual time do Vasco, né, Giovanni, ele vem realmente para brigar na parte de baixo da tabela, o que contraria muito o que a gente pensava, né? Eu pensar, a princípio, sem, como diz, sem que os jogos tivessem começado, eu esperava que o Vasco fosse brigar por uma parte, não vou dizer pelo título, mas por uma parte intermediária da tabela. Eu também achava que ia brigar por uma parte intermediária da tabela, mas, cara, problemas políticos, problemas com a direção, isso aí Na verdade, tudo agita, o né? Vasco vem nessa questão de SAF aí, né? O Botafogo também. A gente tem duas situações de SAF aí, né? Que são controversas uma da outra, né? Você vê Uhum. uma que deu certo, a do Vasco não é que ela não deu certo, mas é que o problema do Vasco é tão estrutural, tão grande, que vai levar mais tempo para ser e corrigida, pelo O menos, para poder vir a dar os frutos. problema na SAF do Vasco é o seguinte, é porque a 777 comprou o Vasco lá por 1 bilhão e tanto, 1 bilhão e 700 mil. Só pagou 70 milhões até agora. E parece que está pagando com o dinheiro do próprio Vasco. Parece, não sei. Então, é complicada a situação. E, inclusive, eu ouvi dizer que a trupe do Eurico Miranda, o filho do Eurico Miranda, né, que o Eurico Miranda já faleceu, parece que está querendo voltar a dirigir o Vasco, né? E vai aí no próximo conselho exibir todos os erros da SAF, enfim. É um problemaço, cara. E a verdade é o seguinte, que quem sofre com isso é a torcida e o clube, né? Porque o Sim. clube tá para cair pela quinta vez e disputar a sexta Série B. E Tá se muito cair com difícil. todos os problemas que nós elencamos, né, Giovanni? Aí tem tudo, talvez, para cair para uma Série C, e aí a situação fica crítica, né? Se chegar com todos esses problemas numa Série B, o clube não volta. Pelo contrário, Volta. a tendência é piorar. É bem difícil, até porque a tendência é que os times da Série B também virem SAF, né? Daqui para frente. Então, é bem complicado. Mas o Vasco da Gama vai sofrer até o final. Vai sofrer até o final, não tem jeito. Já o Botafogo surpreende todo mundo, né? 11 vitórias em 13 jogos. É, 11 eu, vitórias em eu 13 confesso jogos. que, como a gente falou do Vasco, eu confesso que no princípio do campeonato eu esperava uma posição também intermediária do Botafogo. E Eu agora esperava perdeu o uma treinador, né? liderança e com uma vantagem boa agora sendo construída, né? Aliás, os dois times estão sem treinador. Os dois times jogaram ontem com um treinador é, conciliar, né? Interino. Interino. Enfim, mas o mais Botafogo foi mandante, foi até a própria torcida do Vasco, que normalmente não reconhece que o adversário jogou bem, tá jogando. Ela reconheceu que o Botafogo foi melhor. E, cara, o Botafogo está num nível muito melhor do que o do Vasco. Torcemos para que o Vasco possa subir. O vice-líder, Saraiva, é o Grêmio, que venceu o Bahia, outra SAF que no campo não está dando certo, mas é uma SAF que começou agora em abril, né? E o Grêmio mereceu ganhar, apesar de que o O Bahia foi problema, melhor no primeiro isso é uma tempo situação e o Grêmio complicada, melhor né, no segundo. Giovanni? Porque uma adaptação no meio, numa temporada corrente, assim, é mais complicado, né? Isso, bem mais Você, complicado, mas você em tem que todo compensação, reestruturar com o campeonato andando. do lado do time aqui, a defesa do Bahia, meu amigo, deixa a desejar, porque, nossa, cada jogo é um erro bizonho. E o Grêmio, que até pouco tempo a gente falava que ainda não tinha mostrado nenhuma força, finalmente começou a mostrar, né? Já vem figurando aí nas Sim. últimas rodadas, já subindo, né, sua classificação, e agora
já na segunda rodada, se eu não estiver enganado, consecutiva, e garante aí a segunda colocação por enquanto. Inclusive o nosso glorioso Renato Gaúcho já disse na coletiva que ele tem o sonho de ganhar o Campeonato Brasileiro. É porque é a única coisa que resta para o Grêmio, porque tem Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil o Grêmio ganhou recentemente. O Campeonato Brasileiro o Grêmio não ganha há 27 anos. Então ele falou assim na coletiva, eu tenho o sonho de ganhar o Campeonato Brasileiro. Então o objetivo é o Campeonato Brasileiro. E é o que está acontecendo. Inclusive, esse fim de semana que vem, Grêmio e Botafogo, hein? Ah, Grêmio e é um jogo Botafogo. bom, né? Aliás, os 8 primeiros colocados vão se enfrentar na rodada que vem. E o Bahia, o Renato Paiva, treinador do Bahia, já disse: time que sobe da segunda divisão para a primeira divisão, no primeiro ano tem que se segurar na primeira divisão. E é o que está acontecendo. O Bahia tem 12 pontos, está lá junto com o Corinthians. A briga é essa. A briga é lá embaixo. Primeiro para depois ir subindo, né? Enfim, o Saraiva é o seguinte, outro jogo bom que aconteceu foi Inter e Cruzeiro, apesar do 0-0, mas o jogo foi um jogaço, cara. E o Cruzeiro perdeu um gol, amigo, que o goleiro do Inter escorregou, o cara só tinha que ir lá tocar pro gol e, enfim, Você criança colocou mais, esperança. você colocou mais uma vez bem, Giovanni, que apesar do placar, né, de 0-0, dessa vez nós não tivemos um jogo tão chato, né? O jogo foi um Isso. jogo equilibrado, os dois times articularam bem a bola, tiveram boas jogadas, tiveram condições de sair vitoriosos aí na partida, de fazer gols, mas acabou sendo 0-0. O Cruzeiro teve uma chance, talvez seja a chance mais clara da partida, mas é isso aí, né? O Cruzeiro que vinha numa queda muito grande, né? A gente falou no começo do campeonato, o Cruzeiro vinha bem, depois passou não sei quantas rodadas, 5, 6 rodadas praticamente sem vencer. Venceu na passada, mas já empata novamente agora. O Cruzeiro ainda oscila bastante, mas jogou bem a partida agora. Sabe o que que falta pro Cruzeiro? Vou dizer de novo aquilo que eu tenho dito nos últimos programas. Falta o Ronaldo Fenômeno dentro do campo. Porque é Gols. impressionante como os atacantes do Cruzeiro chegam na cara do gol e parece que estão jogando futebol americano. Só chuta para cima, tenta o field goal ao invés do gol, entendeu? Cara, é impressionante o tanto de arremate para cima do gol, é impressionante. O Cruzeiro chega muito no ataque. Na rodada passada não, porque enfrentou o São Paulo dominou o jogo e o Cruzeiro ganhou sem chutar no gol. Agora chutou um monte de vezes no gol, só que para cima, para fora do estádio, aí não dá. E o Inter tá melhorando, cara, apesar de ainda ser um time comandado pelo Mano Menezes, né, que não é um treinador muito ofensivo, Ofensivo. né, muito ofensivo, e o Inter tá melhorando, cara. O Inter tá atacando. Sim. Um O jogo Inter de mostrou sua força no último confronto aí que teve, né? Na Independente Libertadores, Medellín. aí, foi bem, né? Foi super Mostrou bem, sua força. mas E agora agora, pode falar, Sá. e agora é tentar pensar também aí, não deixar também 100% de lado o Campeonato Brasileiro, né? O Inter tá em sétimo lugar, se eu não me engano. Daqui a pouco a gente vê. O Saraiva é o seguinte: jogaço na Liga Arena, Atlético Paranaense e Palmeiras 2-2. Parecia que o Palmeiras ia ganhar, ia mandar no jogo, mas Vitor Roque estragou a vida palmeirense. Né? Assim como estragou a vida corintiana e quase estragou a vida São Paulina nos dois últimos jogos do Atlético Paranaense no Brasileirão. Giovanni, desse jogo aí a gente pode falar o seguinte, né? São duas não só por acaso foi um grande jogo, como são duas das maiores equipes brasileiras aí entre também De colocando aí atividade, talvez né? colocando o Botafogo, colocando o Flamengo aí, talvez o Fortaleza também. São entre as 5 melhores equipes hoje que apresentam o futebol mais vistoso no Brasil, né? Isso, isso. Agora a polêmica ficou
para o primeiro minuto do jogo, né? Que foi uma cotovelada que o Endrick levou dentro da área, o árbitro deu pênalti e não expulsou o jogador do Atlético Paranaense. O que aconteceu? Aí o João Martins, que era o técnico interino do Palmeiras, que o nosso Abel Ferreira estava suspenso, aliás, o Abel Ferreira pegou uma suspensão por conta de ter tomado o celular de um jornalista lá no jogo contra o Atlético Mineiro, né? E então pegou um jogo de suspensão, não estava nesse jogo. E aí o João Martins disse que no Brasil os melhores não ganham duas vezes porque tem um, tem um combinado, tem como é que fala? Tem algo contra, combinado, para o Palmeiras não ganhar. Ah, eu acho que, cara, todo mundo que perde, é interessante, todo mundo que perde ou empata reclama da arbitragem, né? Você vê, depois nós vamos falar do Atlético Mineiro, o Filipão fez a mesma coisa. Se tivesse ganhado, tá uma beleza, né? Tivesse empatado, perdido, como aconteceu, aí reclama da arbitragem, reclama dos outros. Só que, na verdade, é o seguinte: por que o Palmeiras levou um time reserva para jogar contra o Atlético Paranaense? Aí não questiona, né? Aí não questiona. Além disso, com todo respeito, a gente pode fazer aqui um vídeo compilado de tantas e tantas vezes que o Cristiano Ronaldo já simulou pênalti. Já simulou várias vezes. Então, assim, não é uma questão de como é que fala? É todos contra nós. Não é isso, não. Né, Saraiva? Eu acho que esse jogo aí, essa questão de o time tem que se concentrar, né, no futebol, né, dentro de campo e deixar essas questões extra-campo, igual, por exemplo, a arbitragem, lógico que é dentro do campo, mas não tem que se questionar essa arbitragem, né? Você tem que ir lá, entrar com o seu melhor time, apresentar seu melhor futebol e tentar vencer a partida dentro do campo, sem precisar, né, de Fatores alguma externos. auxílio ou alguma coisa relacionada à arbitragem, né? É, exatamente. E o Atlético Paranaense foi buscar um empate. Dentro da casa O dele, é poder, muito forte. o Oi? poder de reação bom do Atlético, né? Começou aí, é, como diz, facilitando, Perdendo 2-0. em questão de distração, deixou o Palmeiras abrir o placar e acabou tendo que correr atrás do prejuízo e acabou conseguindo o empate. E o Vitor Roque. Vitor Roque é foda, hein? Vitor É, Roque fez. nas últimas partidas, ele não está perdoando nenhum dos adversários, né, Giovanni? Marcando em todos os jogos aí, nos últimos jogos do Atlético Paranaense, de fato é um jogador excepcional. É engraçado porque a gente não vê, né? A gente vê tantos jogadores destacando no futebol aqui brasileiro, e quando você convoca uma seleção brasileira, essas pessoas não têm uma oportunidade, né? Então, assim, a gente vê Hum. muitos medalhões lá na seleção brasileira, jogadores exclusivamente de vitrine, e quando você precisa ver um jogador que está no momento bom vestir a camiseta da seleção, a gente não vê isso acontecer. E o Vitor Roque fez gol em cima do São Paulo, quase derrotou o São Paulo dentro do Morumbi, foi 2-1 para o São Paulo, mas saiu 1-0 para o Atlético Paranaense. Venceu o Corinthians, 1-0 gol dele, e agora empatou 2-2 com o Palmeiras com o segundo gol dele, sendo o primeiro também uma jogada dele, a bola foi um pênalti, né, do Vitor Bueno, mas a jogada foi dele. Então, ele acabou com o time do Palmeiras aí. Muito bem, o Palmeiras que perdeu a chance de subir ainda mais na tabela, né? Vamos passar para frente. Quem jogou mal mesmo foi o Fluminense. Saraiva. O Fluminense Fluminense jogou muito mal, jogou nada, 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 nada. Ficou o tempo todo atrás e o São Paulo conseguiu achar um gol lá com o Luciano, mas o São Paulo mereceu ganhar. para a gente falar um resumo desse jogo, é falar o seguinte: o São Paulo teve um primeiro tempo muito bom, dominou a partida bem à frente do Fluminense, assim, em níveis técnicos no primeiro tempo. No segundo tempo, ali pelos 20 minutos do segundo tempo, o Fluminense deu uma equilibradinha na partida e quando o resultado já parecia ser um empate por 0-0, Luciano acabou fazendo um gol quase ali nos 40, né, 40 e poucos minutos, fazendo um gol para o São Paulo que deu a vitória.
o que foi justo, né? Porque o São Paulo foi melhor na partida como um todo. São Paulo foi melhor na partida como um todo e no segundo tempo o Fluminense quase não atacou, velho. Começou a equilibrar ali com o Nos 20 20. minutos ali para frente, que o Fluminense conseguiu dar uma nivelada, ter um pouco de posse de É, bola, dar um ataque, mas assim, foi pouco prazo. O São Paulo já retomou a bola e bater. O conseguiu fazer o Rafael gol. pegou a bola do jogo. Foi um cabeceio lá do um jogador do Fluminense que o Rafael pegou queima-roupa. Só que o Fábio também pegou um monte. Era para ser 5-0 pro Fluminense, quer dizer, pro São Paulo. Mas, Sim, o Fábio enfim, salvou bastante. o Fluminense. A verdade é o seguinte: o Dorival ensinou a receita para marcar o Fernando Diniz, que apesar de ser o treinador do Fluminense, não estava na beira do campo e estava cumprindo suspensão. Enfim, ensinou a receita. Qual que é a receita? Marca a lateral. Marca a lateral, acabou. O time do Fernando Diniz não sai tocando bola pelo meio. É sempre pela lateral. E no meio, ele botou gente jovem, botou Rodriguinho, botou Juan, contra Felipe Melo e companhia, mano. Aí, cara, a idade pesa. A idade pesa. Então, São Paulo foi bem, cara. Só que o problema do São Paulo é que tava sendo um matador, tava sendo um Caleri. Senão teria ganhado demais. E o Luciano conseguiu fazer esse gol porque a bola desviou. A bola foi tocada de cabeça para trás, aí ele teve que voltar para trás, chutar a bola, desviou no zagueiro e entrou, que senão o Fábio pegava também. Mas, enfim, São Paulo ganhou 3 pontos importantíssimos aí para a continuação do Campeonato Brasileiro. Meu amigo Thiago Sarai, viu o Flamengo, hein? O O Flamengo derrotou Flamengo, o Fortaleza. Flamengo nesse jogo Falei, aí, Giovanni, foi mandante de campo, né? Tinha aí, vamos dizer, para um time como o Flamengo, a gente vê sempre ele brigando na frente, né? Pelo elenco que tem, pelo dinheiro investido que tem. Esse jogo aí, o Fortaleza começou, logo no comecinho, teve uma oportunidade de abrir o placar com um pênalti, né? Mas acabou o goleiro do perdeu o Flamengo. pênalti. É aquela questão, né? O pênalti também não foi tão batido, bem batido, mas mérito do goleiro que pulou para o lado certo também, né? Teve o tempo da jogada e pulou para o lado certo. O diferencial desse jogo aí a favor do Flamengo, um jogo até tecnicamente assim bom de se assistir, um jogo equilibrado. O Arrascaeta acabou com a partida a favor do Flamengo, né? Ele fez uma jogada aí que acabou dando gol pro Gabriel Barbosa, o Gabigol, e depois acabou fazendo um golaço, né? Uma paulada ali que não tinha, praticamente indefensável para o goleiro do Fortaleza. Sarai, você queria o Arrascaeta do seu time? Ajudava bem, viu? Tava bem. Acho que melhorava muito, né? Mas Dava uma assim, força boa. mas falando aqui do Flamengo, o Flamengo jogou bem, cara. Jogou bem. Ah, o Arrascaeta, enquanto tá inspirado, o Flamengo manda. O Arrascaeta deu uma Ele assistência foi o pro Gabigol, meu diferencial desse amigo. jogo aí. O Arrascaeta deu uma assistência pro Gabigol que eu achei de, de, de derrubar o queixo. Depois o segundo gol é dele, ele vai dentro da área e mete o chutão. Pá, dentro do gol. E, enfim, o Flamengo tá na cola. Tá na cola ali do Botafogo e do Grêmio. Se os dois escorregarem, o Flamengo tá aí. O Flamengo que vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras no fim de semana que vem. Jogaço. Saraiva, vamos ter que falar. E aí? Giovanni, falar desse jogo é que o Bragantino consegue mais uma vitória aí consecutiva, né, Giovanni? O Corinthians vem no momento. A gente tem aí aquela questão, né? Os dois lados, Terrível. né? Os dois lados da moeda, né? O Corinthians vem num momento muito ruim, nas competições. O time não é um time forte, não é um time que tem condição de disputar títulos, né? E, na verdade, o atual time não tem condição nem de brigar e talvez um salvamento do rebaixamento, né? E do outro lado, você pegou um Bragantino completamente motivado, que vem de excelentes vitórias, né? O Bragantino, no jogo passado, fez um 7-1, um dos melhores resultados aí da Copa Sul-Americana, tá dominando geral por lá, né, o Giovanni? E no Sim. brasileiro ele tem conseguido umas boas vitórias também, né? Então, mais uma vitória para o Bragantino. E quem tinha falado que o Red Bull Bragantino
era só coadjuvante, está começando a mostrar a força, né? Eu acho que o Bragantino finalmente está começando a mostrar força. Demorou um pouquinho, mas esse ano tivemos o Bragantino, né, chegando aí nas primeiras colocações nos últimos anos aí, mas agora, de fato, agora com um time mais estruturado, né, para ocupar aí, já hoje, na minha opinião, como a quinta maior força do Campeonato Paulista, né? Exato. Quem tá, se brincar, a quarta, porque o Santos, É, daqui a pouco é o nós que eu vamos falei, mostrar. é o que eu falei lá no Paulistão, que até vocês questionaram, não em relação à história, né? Eu falo em relação ao momento. Hoje o Bragantino está bem à frente do Santos. Exatamente. O Bragantino tem que ficar de olho, hein, cara? Tem que ficar de olho, porque o Bragantino já está em quinto lugar. Venceu o Flamengo 4-0 com autoridade, venceu o Goiás depois 2-0 com autoridade, ganhou do Corinthians agora dentro da casa corintiana com autoridade, fez o 7-1 lá com muita autoridade em cima do Taquari do Paraguai. Ah, mas é o Taquari do Paraguai. Tudo bem, mas ninguém fez 7-1 no Taquari, só o Bragantino, né? Então, esse time do Bragantino é muito forte, ainda mais um time que joga sem responsabilidade nenhuma. Não tem torcida, é igual o Independente Del Não Valle. tem aquela cobrança, né, Giovanni? Não tem cobrança. É igual o Independente Del Valle. Independente Del Valle faz boas campanhas porque não tem cobrança. Tem dinheiro e não tem cobrança. O Bragantino é a mesma coisa, só que o Bragantino tava com um treinador que, enfim, dispensa comentários. Agora veio o português aí, o Pedro Caixinha, parece que enquadrou esse Bragantino certinho agora. E vai ser difícil parar esse time agora. Ainda mais que ele tá sem Copa do Brasil, só com a Copa Sul-Americana, então fica bem mais fácil. Enquanto que o Corinthians está nas três competições, né? E o Corinthians, o nosso Luxemburgo, tá difícil. Aliás, o professor Luxemburgo deve seguir no Corinthians ou não, Sarai? Giovanni, na verdade, eu era contrário até da vinda do Luxemburgo para o Corinthians, né? Como treinador, eu não considero hoje ele um bom treinador para dirigir uma equipe brasileira nesse momento, mas agora talvez se fizesse um papel numa diretoria para poder ajudar a reestruturação do futebol do Corinthians, talvez seria interessante. Exatamente. Bom, temos aqui. Ó, Goiás e Curitiba a gente não vai comentar, porque a gente está comentando no horário aqui do jogo, né? Inclusive o jogo tá rolando, vamos ver quanto tá o placar. 1-0 pro Curitiba. Eita, será que é hoje? É hoje que o Curitiba vai ganhar pela primeira vez, Giovanni? Será que é hoje? Vamos ver. Vamos esperar. Se for assim, é uma puta sacanagem com o Antônio Carlos Zago, né? Você falou do Santos, olha aí, ó. É, Daverson o, neles. Daverson, o Cuiabá Santos não tem 3, muito o que Santos 0. falar. Não tem muito o que falar, né, o Giovanni? O Santos esse ano ele perde até para ele mesmo, né? Não tem como. Santos, se não cair É, esse ano, não cai nunca mais. o Santos já vem perigando cair há muito tempo. E, como você disse, se não for esse ano, por aquilo que o Santos apresentou lá no Campeonato Paulista, o Santos já tinha que ter sido rebaixado, vamos dizer. E na Mas aí Sul-Americana deu uma também, né? melhorada, trouxe alguns moleques lá da base, deu uma melhorada, jogou alguns jogos bem, mas eu vou te falar, um time que empata com o Blooming, perde de 3-0, com todo respeito ao Cuiabá, que também é um clube bem estruturado, né? Mas perder 3-0 para o Cuiabá, aí não tem muito que ter esperança no Santos mesmo, não. Cuiabá é o primeiro clube SAF do Brasil, né? Foi lá em 2009, né? Eu falo por Comandado por uma família. a gente pode ver assim, né? O Cuiabá é um dos clubes aí da região Centro-Oeste, né? Que figura aí na Série A e tem se mantido há muito tempo por essa questão dessa estruturação, né? Exatamente. E assim, o clube tem dinheiro, é um clube que é organizado, e ele sabe que a briga dele é lá embaixo, que ele não consegue competir com a turma de cima lá. Mas enfim, o Santos, o Santos periga demais cair. O Santos está muito mal, mas muito mal mesmo. Vamos passar aqui agora para o último jogo nosso. O Saraiva, é o seguinte, professor Filipão, na bronca com a arbitragem, tomou um cartão vermelho, o Hulk também.
e o Filipão disse: é ordem lá de dentro, esse cartão aí. Essa questão aí é meio complicada de falar de arbitragem, né? E quando você vence, está tudo certo. Quando você perde ou empata, a arbitragem é questionada. Eu acho que tem que entrar, mostrar o seu melhor futebol, entrar com o elenco principal e tentar buscar essa vitória. Era um clássico, né, Giovanni? Então, um clássico, por mais que o América Mineiro não vem tão bem na tabela aí, né? Mas vem jogado alguns jogos bem, mesmo assim não tem vencido. Mas clássico é clássico. É o que eu tinha falado no começo entre Botafogo e Vasco. E mesmo pelo mau momento, o América fez uma partida até razoavelmente boa e acabou conseguindo esse empate com o Atlético, que, vou ser sincero, esperava muito mais do Galo para esse Brasileirão. Eu achava que o Atlético ia golear esse jogo, porque ele abriu 2-0 muito fácil, estava jogando muito mais. Só que aí o América resolveu jogar também no segundo tempo. O problema do Diferente, né, América, Giovanni? hum, Diferente porque o América ele jogava só o primeiro tempo e no segundo tempo ele sempre tomava as viradas, né? e Dessa vez agora é o ele fez o contrário. oposto, né? Ele sofreu no primeiro tempo e no final ele conseguiu empatar. E agora é o contrário. E aí o professor Filipão conseguiu tomar um cartão vermelho junto com um cartão amarelo na, no intervalo, já estava reclamando do árbitro. E aí no final do jogo o Hulk também tomou um cartão vermelho. E aí o Filipão disse que o Wilton Pereira Sampaio tem um histórico complicado contra o Atlético, né, na coletiva, e disse que o cartão que o Hulk tomou é ordem lá de cima. Porque ele fala: Hulk, não vai em cima da arbitragem porque eles estão ordenados a dar cartão. O Filipão falou isso na coletiva, tá certo? Só que o Filipão fala isso para todo mundo quando ele perde empate. Então, cara, não tem muita credibilidade essa palavra, não, né, Sarah? Isso aí a gente tem que deixar essa questão da arbitragem aí para ser analisada aí para ver o que de fato aconteceu, mas jogo é jogo, o jogo, o real é que ficou 2-2, né? Um ponto para cada lado. O Atlético Mineiro tinha tudo para ter vencido. O América acabou buscando um empate aí, surpreendeu, né? O América finalmente mostrou algum poderzinho de reação, né? Mas, não, o fato é que o América tá jogando bem, cara. O problema é que o América não tá tendo sorte. Sim. É o único ali do G4. Talvez o Corinthians tenha mais sorte que o América, pelo América não ter sorte, O né? América tem jogado Tem isso. melhor do que o Corinthians em algumas partidas aí, e o América perde e o Corinthians ganha. Exatamente. Bom, e, enfim, quarta-feira, América e Corinthians na Copa do Brasil. Bom, é isso então. Vamos passar aqui a próxima rodada. Meu amigo Saraiva, é o seguinte, próxima rodada, fim de semana que vem. Ó, jogão, Botafogo e Bragantino. Não, peraí. É 14ª, né? Cuiabá e Bahia. Eu acho que o Nossa, Cuiabá vence, Giovanni. também acho. Arena Pantanal. Vasco da Gama e Cruzeiro em São Januário sem público. Mas eu acho que esse jogo aí é para um jogo de empate. Atlético Mineiro e Corinthians. Ó, Filipão contra Luxemburgo aqui, hein? Filipão fora e Hulk fora. Esse Ah, é jogo tem cara verdade. de empate. Filipão tá suspenso. Curitiba e América Mineiro. Ó, o Curitiba pode ganhar primeiro aqui se não ganhar do Goiás agora, né? Esse jogo aí, se o América não, se o América tiver tanto azar de perder esse jogo aí, aí pode largar de mão, João. Não, as próximas duas rodadas do América é Curitiba e Vasco. O pessoal que tá ali embaixo. 9 horas da noite, Palmeiras e Flamengo. Grande jogo, né? Esse jogo aí é um jogo bom, mas tem cara de empate também, viu? Santos e Goiás, 11 da manhã na Vila Belmiro. É pra É. gente assistir um filme, né? Depois que eu vi o Goiás perder para o Curitiba, o Santos tem chance. Calma, o Goiás ainda não perdeu. Está perdendo. Está perdendo, vamos Está corrigir o perdendo. termo aí, né? Exatamente. E jogo da televisão, Fluminense e Internacional, 4 horas da tarde, no Rio. O jogo aí tem uma cara também de empate, Giovanni. E Essa Bragantino e rodada eu São acho que vai ser a Paulo. rodada dos empates, viu? Bragantino e São Paulo, 4 horas da tarde, em Bragança Paulista. Eu vou falar 3-0 Bragantino.
Eu não sei o 3-0, mas que o Bragantino vence, vence. Vence, porque São Paulo e Flamengo lá em Bragança Paulista só leva lapada. E Fortaleza e Atlético Paranaense às 6h30, depende Tem muito. cara de empate também. E por último, o vice-líder Grêmio recebe o líder Botafogo, 7 pontos à frente do Grêmio. Esse jogo o Grêmio tem que vencer, né, Giovanni, para poder tirar essa diferença, mas também tem cara de empate esse jogo. Enfim, aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Botafogo na frente, 33 pontos, o Grêmio 26, Flamengo 25, Palmeiras 23, Bragantino 23, Fluminense 21, São Paulo 21, Inter 21. Os 8 primeiros se enfrentam nessa rodada, né? E tem Atlético Paranaense 20, Atlético Mineiro 20, Fortaleza 20, Cruzeiro 18, Cuiabá 15. Os 8 primeiros não, os 10 primeiros, né? Não, tirando o Atlético Mineiro. Tá. Cuiabá 15, Santos 13, Bahia 12, Corinthians 12, Goiás 11. Se o Goiás virar o jogo lá contra o Curitiba, que está jogando agora, o Corinthians está na zona de rebaixamento. Para a alegria de Thiago Saraiva. E no Z4, Goiás, Vasco, América e Curitiba, que está ganhando pela primeira vez depois de 4 meses e quase 5 meses. Enfim, mas o jogo não acabou ainda. Bom, Saraiva, é o seguinte. Você que está aí do outro lado, nos dê o seu like, se inscreva, comente, compartilhe no YouTube, no Spotify, ativa o sininho, e é isso. Meu amigo Thiago Saraiva, boa viagem para as Arábias. É mais. Valeu, obrigado, hein? Obrigado.